Sexta-feira e, como sempre, desejo a você um bom dia de preparação para podermos receber o Santo Sábado do Senhor. E como de costume também, é o nosso dia do estudo adicional da lição desta semana, lição de número 9, que tem como tema Controvérsias em Jerusalém. E dentro do estudo adicional dessa semana, teremos então nesta sexta, dia 30 de agosto, dois textos. O primeiro vem da meditação Este Dia com Deus, do dia 17 de maio. O tema, Santidade de Coração. E nós lemos o seguinte: Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Jeremias 31:33. Quando a lei de Deus é inscrita no coração, será manifestada numa vida pura e santa. Os mandamentos de Deus não são letra morta, são espírito e vida, pondo as imaginações e mesmo os pensamentos em sujeição à vontade de Cristo. O coração em que eles são inscritos será guardado com toda a diligência, porque dele procedem as fontes da vida. Todos os que amam a Jesus e guardam os mandamentos procurarão evitar a própria aparência do mal. Não porque sejam constrangidos a fazê-lo, mas porque estão imitando um modelo puro e sentem aversão a tudo que se opõe à lei inscrita em seu coração. Não se considerarão autossuficientes, mas sua confiança estará em Deus, o qual é o único que é capaz de livrá-los do pecado e da impureza. A atmosfera que os rodeia é pura. Eles não corromperão sua própria alma ou a alma de outros. Seu prazer é praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente diante de Deus. O perigo que se acha perante os que vivem nestes últimos dias é a ausência da religião pura, a ausência de santidade de coração. O convertedor poder de Deus não atuou na transformação do seu caráter. Eles professam crer em verdades sagradas, como foi o caso da nação judaica, mas, deixando de praticar a verdade, desconhecem tanto as Escrituras como o poder de Deus. O poder e a influência da lei de Deus estão por toda a parte em redor, mas não dentro da alma, renovando-a em verdadeira santidade. É desígnio de Deus que o professor de Bíblia, em seu caráter e em sua vida no lar, seja um exemplo dos princípios da verdade que está ensinando a seus semelhantes. O que o homem é tem maior influência do que aquilo que ele diz. A vida serena, coerente e piedosa é uma carta viva, conhecida e lida por todos os homens. Um homem pode falar e escrever como um anjo, mas seus atos podem assemelhar-se aos de um demônio. O verdadeiro caráter não é algo moldado do exterior ou revestido, e sim algo que irradia de dentro. Se genuína bondade, pureza, mansidão, humildade e equidade habitam no coração, esse fato refletir-se-á no caráter, e semelhante caráter é cheio de poder. E o segundo texto do nosso estudo adicional desta semana, ele vai das páginas 479 a 486 do livro O Desejado de Todas as Nações. Não vamos ler na íntegra, mas como sempre, eu recomendo que você leia esse trecho do livro O Desejado de Todas as Nações, o tema Fogo Cruzado. No princípio de seu ministério, Cristo expulsara do templo os que o manchavam por seu profano tráfico, e sua atitude severa e divina enchera de terror o coração dos astutos comerciantes. Ao fim de sua missão,
foi ele outra vez ao templo e encontrou-o de novo profanado como antes. As condições eram ainda piores. O pátio do templo estava como um vasto curral de gado. Com os berros dos animais e o agudo tinir das moedas, misturava-se o som de iradas altercações entre os traficantes e ouviam-se entre eles vozes de homens no sagrado ofício. Os dignatários do templo empenhavam-se eles próprios em comprar e vender e trocar dinheiro. Tão completamente se achavam dominados pela cobiça de lucro que, aos olhos de Deus, não eram melhores que ladrões. Pouco percebiam os sacerdotes e principais a solenidade da obra que lhes cumpria realizar. Em toda a Páscoa e festa dos tabernáculos, milhares de animais eram mortos e seu sangue recolhido pelos sacerdotes e derramado sobre o altar. Os judeus familiarizaram-se com a oferta de sangue e quase perderam de vista o fato de ser o pecado o que tornava necessário todo esse derramamento de sangue de animais. Não discerniam que isso prefigurava o sangue do querido Filho de Deus, que seria derramado pela vida do mundo, e que pela oferta de sacrifícios deviam os homens ser levados ao sacrificado Redentor. Jesus olhava as inocentes vítimas do sacrifício e via como os judeus haviam tornado essas grandes convocações cenas de derramamento de sangue e de crueldade. Em lugar de humilde arrependimento pelo pecado, multiplicaram o sacrifício de animais como se Deus pudesse ser honrado por um serviço destituído de coração. Os sacerdotes e principais endureceram a alma pelo egoísmo e a avareza. Os próprios símbolos que indicavam o Cordeiro de Deus haviam eles transformado num meio de ganho. Assim, aos olhos do povo fora destruída em grande parte a santidade do serviço sacrificial. Despertou-se a indignação de Jesus. Sabia que seu sangue, tão próximo a ser vertido pelos pecados do mundo, seria tão pouco apreciado pelos sacerdotes e anciãos como o dos animais que derramavam incessantemente. Contra tais práticas falara Cristo por meio dos profetas. Dissera Samuel: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. 1 Samuel 15, 22. E encerramos mais uma semana de estudo da lição da Escola Sabatina, sempre começando aos sábados, encerrando na sexta-feira. Amanhã é sábado e nós vamos iniciar a lição de número 10 com o tema Os Últimos Dias. Desejo desde já para você um feliz e abençoado sábado para você e toda a sua família e até amanhã.